Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à discussão de mais um dos pontos que estão movimentando a cultura brasileira contemporânea. E uma das coisas que está movimentando o Brasil em termos de cultura nas últimas horas e nos últimos dias é o boné vermelho do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que, como nós sabemos, é uma entidade da sociedade civil organizada de inspiração marxista que luta pela reforma agrária e pela transformação socialista do Brasil. O que ocorre, como vimos em várias reportagens publicadas nas mídias nos últimos dias, é que o MST tem vendido mais de 3.000 unidades do seu boné vermelho. E ele tem aparecido em contextos bastante diferentes daquele em que é usado usualmente pelas pessoas. Por exemplo, nas ocupações, no trabalho feito no campo, nas reuniões e manifestações do MST. Isso gerou um incômodo de algumas pessoas que apontaram a suposta incoerência que existiria entre, por exemplo, jovens que usam o boné do MST em baladas ou em ocasiões de divertimento, talvez negando assim o sentido original que tem aquele símbolo colocado no boné, talvez assim negando a própria luta do MST. Para designar esse tipo de situação que alguns julgam favorável, outros julgam desfavoráveis, têm sido usados nomes diferentes. Os que são contrários vão dizer que isso é uma apropriação cultural. Aquele termo que a antropologia, sobretudo a antropologia mais à esquerda, tem usado para designar o que ocorre quando nós tiramos um objeto, quando nós tiramos um produto de uma cultura e o levamos para outra cultura. Em geral, com um sentido bastante diferente, com um sentido que pode até negar aquele sentido original. Outras pessoas têm usado para isso o nome de empréstimo cultural, que seria algo natural, que todas as culturas fazem e que, no caso do boné do MST, não pode ser evitado, sobretudo na economia capitalista, sobretudo na indústria cultural, que tudo transformam em mercadoria. Vamos conversar a respeito disso. De fato, eu acredito que todas as culturas, como já foi demonstrado exaustivamente pelos antropólogos, trocam elementos entre si. O Brasil, por exemplo, é uma cultura essencialmente híbrida, embora as contribuições não tenham sido feitas na mesma proporção, já que há uma cultura dominante e culturas subalternas, ainda assim nós temos uma troca cultural. A cultura brasileira é bastante marcada pelo branco português, nosso colonizador, mas é também marcada pelos indígenas, que já estavam aqui no território quando os portugueses chegaram, e muito marcada pelos negros, que foram trazidos da África. Embora, repito, em posições diferentes, o que nós temos é uma troca cultural. Tomemos, por exemplo, algo bastante brasileiro como o samba, que é um gênero muito valorizado no Brasil, identificado até com o Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo se faz samba como no Brasil. O samba tem o seu berço no Brasil. Ora, o samba com certeza tem origem negra. A questão é saber se origem é igual à propriedade, porque se a origem negra significasse propriedade negra, o samba não poderia, por exemplo, ter sido feito com instrumentos brancos como o violão e como o piano. E ele tem sido feito com o violão, tem sido feito com o piano, tem sido feito com instrumentos de sopro. Essa, portanto, é a primeira espécie de problema que nós encontramos para qualificar algo como apropriação cultural. Apropriação supõe, de fato, que nós falemos em propriedade. Mas propriedade é diferente de origem. A verdade é que é muito difícil, no campo da cultura, estabelecer a propriedade de algo. É muito difícil dizer que a cultura negra é proprietária do samba, assim como alguém é proprietário da árvore que cresceu no seu quintal murado. As coisas, de fato, são bastante diferentes. Mas há um outro problema na noção de apropriação cultural. É que ela parece supor não só a propriedade, mas também uma espécie de pureza que na maioria das vezes ou quase nunca se verifica. Como eu disse, o próprio Brasil e o próprio samba são exemplo de hibridismo, de mistura, já na origem do país, já na origem do gênero musical, que é o samba. Mas temos ainda outro problema com a apropriação cultural. É que algumas pessoas, supondo que algumas culturas têm propriedade de algo, assim como alguém tem propriedade da árvore no seu quintal, e supondo que isso seja puro, o que, repito, nem sempre se verifica ou quase nunca se verifica, algumas pessoas, ao denunciar a apropriação cultural, como que misturam as coisas e se colocam no lugar de deuses e ficam julgando, de fato, aquilo que é a intenção das pessoas. Um exemplo, alguém que não é negro usa um turbante e é acusado de apropriação cultural. É acusado de deturpar um elemento, né, de uma cultura que é subalternizada e que tem no turbante um dos elementos da sua luta por afirmação.
Primeiro de tudo, sabemos que o turbante não é usado apenas pela cultura negra. Ele tem muitas outras significações ao longo da história. Então, nós temos aí um problema de origem. Consequentemente, se houvesse propriedade em cultura, também teríamos um problema de propriedade. Mas há algo ainda mais sutil. Será que alguém que usa o turbante, será que alguém que usa um cabelo com dreads, está necessariamente se colocando contra as culturas subalternizadas que costumam utilizar esses elementos? Será que nós não poderíamos fazer a óbvia interpretação de que essas pessoas estão divulgando o turbante e, ao divulgá-lo, divulgando a cultura de onde ele veio, divulgando o dread e, ao divulgá-lo, divulgando a cultura de onde ele veio? Parece não ocorrer a essas pessoas que denunciam em tudo e em todos a apropriação cultural, que existe uma apropriação, uma utilização que não necessariamente nega a cultura de origem. Mas ainda que negasse, qual seria a alternativa? Proibir essas pessoas? É estabelecer de fato como deuses qual é o nível de sinceridade que elas têm no seu coração, dentro de si? Quem pode de fato entrar dentro do coração de alguém, da mente de alguém e dizer: você não está sendo suficientemente sincera ou sincero no seu uso do turbante, no seu uso de dread, no seu uso do boné do MST? Isso cheira a autoritarismo. Isso cheira a tentativas de fazer com que as pessoas sejam controladas em algo muito pessoal e muito subjetivo. Isso cheira, de fato, a uma tentativa política muito diferente daquela que nós gostaríamos que estivesse sendo feita por grupos subalternizados. Isso fica parecendo, de fato, uma tentativa de estabelecer uma ditadura do significado. É isso que penso do boné do MST. Eu acredito que acusar de apropriação cultural quem o está utilizando fora do seu contexto é bastante pobre do ponto de vista intelectual, porque parte do princípio de que há uma origem, parte do princípio de que há uma propriedade e uma possibilidade de definir como Deus qual é o nível de sinceridade que está no coração das pessoas. Eu poderia dizer muitas outras coisas a favor de nós não tentarmos limitar de maneira autoritária a liberdade das pessoas em nome da suposta defesa de um elemento cultural. Claro que é preciso sempre resguardar uma cultura e impedir que ela seja, sobretudo quando subalternizada ou oprimida, que ela seja ainda mais subalternizada e ainda mais oprimida. Mas existem muitas situações intermediárias que precisam ser levadas em conta. Vamos, para terminar, pensar apenas no boné do MST. Esse boné que está associado lá no MST ao marxismo e ao socialismo. Esse boné que é símbolo de reforma agrária, de uma mentalidade progressista e de esquerda. O que é o boné? O boné é um artefato que cobre a cabeça que, segundo os estudiosos, teve origem no Egito, que de fato tem um nome francês e que foi popularizado pela indústria norte-americana, sim, pela indústria dos Estados Unidos. Esse país que é o símbolo do capitalismo. De lá veio esse símbolo do capitalismo que é o povo norte-americano, esse boné que o MST está utilizando. Isso só, acredito, bastaria para que nós desconfiássemos dessas tentativas de purismo cultural, de propriedade cultural, que acho muito difícil ter lugar e acontecer de forma eficiente no nosso tempo.